Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosamente, nas bênçãos do Senhor. Hoje nós vamos estar continuando a nossa meditação no livro de Neemias, como nós havíamos comentado no vídeo anterior. Hoje nós vamos ver algumas características de Neemias que chamam a nossa atenção. Primeiro, característica de Neemias que chama a nossa atenção. Neemias era um homem que se preocupava com as outras pessoas. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 6, está relatado que Neemias estava preocupado não só em fazer confissão pelos seus pecados, em orar somente para si, mas ele estava preocupado também, irmãos, em fazer confissão pelos pecados dos seus pais e também pelos filhos de Israel. Ele não estava preocupado tão somente em fazer oração para si somente, mas ele estava preocupado em orar pelas outras pessoas. Quantos de nós, irmãos, somos egoístas nas nossas orações? Muitas pessoas, quando vão orar, elas só pensam em si mesmas, só oram para benefício próprio. Elas esquecem do irmão, elas esquecem das outras pessoas. Mas Neemias não. Ele nos deixa essa característica maravilhosa. Ele estava preocupado com as outras pessoas. E nós também devemos estar preocupados com as outras pessoas. Nós devemos orar pelos outros. Nós devemos jejuar pela vida também do próximo. Nós devemos também pedir perdão não só pelos nossos pecados, mas nós devemos pedir também para que Deus possa estar confortando o coração das outras pessoas. Nós devemos pedir para que Deus possa estar também trazendo ali iluminação à mente daquela pessoa para que ela possa também estar confessando os seus pecados. Isso é se preocupar com os outros também. A segunda característica de Neemias que chama a nossa atenção. Neemias era um homem que servia com alegria. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 1, parte final, fala que Neemias, ele ali naquele momento era a única vez que ele estava se apresentando ao rei com um rosto, com um semblante triste. Fala assim: porém eu nunca antes estivera triste diante dele ou diante do rei. Isso nos mostra que Neemias servia ao rei com alegria. Ele servia ao rei com alegria. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Independente da situação que estamos passando, independente do local que nós estamos passando, nós devemos servir os outros com alegria. Isso é muito difícil, irmãos. Servir com alegria é um desafio enorme para todos nós. Pois ficar alegre quando o meu chefe, quando o meu gerente me dá uma promoção, quando ele me honra, é muito fácil. O difícil, irmão, é continuar servindo ele com alegria, quando ele realmente não nos dá promoção. Sabe aquela promoção que você está esperando e ele não te dá? Isso é difícil, mas você continua servindo ele com alegria. Às vezes quando ele dá uma palavra negativa ou fala algo negativo, asperamente, e você continua servindo com alegria. Sabe por quê? Porque você é diferenciado. Porque você é servo do Senhor. Então nós devemos servir com alegria. Terceira característica de Neemias que chama a nossa atenção. Neemias era um homem que se preocupava com a sua pátria, com a sua cidade natal. Lá em Neemias capítulo 2, versículo 3, diz assim: como eu não estaria triste o meu rosto, estando a cidade onde eu nasci, onde meus pais nasceram, onde eu fui criado, ou a minha cidade natal, a minha terra natal, ela está sendo devastada, desolada. Como eu não ficaria triste? Então Neemias é um homem que se preocupa com a sua terra natal. Irmãos, lá no Salmo 33, versículo 12, está escrito assim: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.
Se Deus está preocupado com a nação, se Deus está preocupado com o mundo, irmãos, como está relatado lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Deus está preocupado com o mundo, Ele ama o mundo, nós também devemos estar preocupados com as outras pessoas, com a nossa nação, com os nossos vizinhos, com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país. Devemos orar pela nossa nação todos os dias, pelo nosso estado, pela nossa vizinhança, pela nossa cidade. Amém, meus queridos? Quarta e última característica de Neemias que chama a nossa atenção. Neemias era um homem que se preocupava com a vontade de Deus. Neemias capítulo 2, versículo 4 está escrito assim: e o rei me disse, que me pedes agora? Então eu orei ao Deus dos céus. Olha só que interessante. Neemias, aparentemente, ele recebe uma mensagem positiva do rei. Porque ele foi lá conversar com o rei, contou a situação, e o rei fala, o que você me pede agora? Né, irmãos? Só que Neemias recebe essa mensagem positiva do rei terreno, mas ele vai lá no rei celestial, e ele fala, ele conversa com o Senhor, pede a opinião do Senhor. Ou seja, é uma pessoa que está preocupada em andar no centro da vontade de Deus. É uma pessoa que está preocupada em fazer a vontade de Deus. Nós também devemos estar preocupados sempre em fazer a vontade de Deus. Assim como está relatado lá em 1 João 2,17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quero encerrar esse vídeo com uma frase de A.W. Tozer. Ele diz assim: fora da vontade de Deus não há nada que eu quero, e na vontade de Deus não há nada que eu temo. Que os irmãos estejam aí no centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.